Então nós estamos, a ideia é falar sobre ação e reação, né? E o Salmo 136, ele fala sobre a misericórdia de Deus, que é uma ação de Deus em nosso favor. Se você ler esse salmo todo, né? Nós não vamos ler todos os 26 versículos, mas vai reparar que ele tem algumas frases que se repetem aqui. Vamos começar a ler aqui no versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por aí vai. Você vai reparar que esse salmo inteiro, o foco é que todas as coisas que Deus faz, todas as ações de Deus, diretamente ou indiretamente, a nosso favor ou na sua criação, tem o propósito de mostrar a sua misericórdia. E o que é a misericórdia de Deus? Ninguém lembra, numa frase simples, definir a misericórdia de Deus? Sim, mas a definição, o que é a misericórdia de Deus? De forma simples, né? A misericórdia de Deus é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, certo? O que nós merecemos? Merecemos punição pelos nossos pecados, somos pecadores, o salário do pecado é a morte, pela justiça de Deus nós merecemos a punição, a morte, porque somos pecadores em essência. Mas Deus tem misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Mas por que Ele faz isso? Porque essa punição foi colocada em outra pessoa, houve um substituto. Então toda essa punição que nós merecemos foi colocada sobre Jesus. E esse salmo aqui mostra, né, que a misericórdia de Deus dura para sempre. Deus sempre está disposto a não nos dar aquilo que nós merecemos, a colocar isso sobre Jesus, desde que a gente entenda o plano dele e a vontade dele para as nossas vidas. Então a ação principal que Deus teve a nosso favor foi a sua misericórdia e a sua graça também, porque graça é diferente de misericórdia, apesar de ser parecido. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é quando Ele não dá aquilo que nós merecemos. Ficou confuso, né? Ou não? É um jogo de palavras, mas a graça é quando Ele nos dá aquilo que a gente não merece. Perdão, as bênçãos dEle, uma oportunidade de passar a eternidade na presença dEle. A gente não merece isso, mas Ele dá. Isso é graça. É um favor imerecido. E a misericórdia é quando Ele não dá aquilo que a gente merece, que nós já falamos. Então, tudo são ações de Deus grandiosas, né? E quando a gente fala sobre ação e reação na vida espiritual, a gente sabe que faz parte também das leis desse mundo, né? Questão da ação e reação. Mas na vida espiritual existe também ação e reação, coisas que nós fazemos e que vão gerar reações tanto da parte de outras pessoas quanto da parte do próprio Deus. E a gente vai ver isso na palavra. Tem algumas coisas que não se enquadram aqui, que são questões determinantes de Deus. Por exemplo, a misericórdia de Deus, independente do que a gente faça, Deus já decretou que a sua misericórdia dura para sempre. E a gente alcança a misericórdia quando a gente se arrepende. A gente sabe disso, né? Em Atos fala que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas quer que todos em toda parte se arrependam. Então, o arrependimento é o caminho para a misericórdia. Então a misericórdia de Deus, ela dura para sempre.
enquanto a gente encontra e vive essa misericórdia quando nós nos arrependemos. Então, o caminho está aí. Deus não reage a nós quando nós... a questão da misericórdia em si, Ele já determinou. Ele vai ser misericordioso. E o caminho é o arrependimento. Havendo arrependimento, há o desfrute da misericórdia. Mas tem outras ações de Deus que a gente poderia até falar que não são exatamente só ações, mas intervenções, que Deus criou tudo de forma perfeita. E o ser humano, quando ele fez a escolha errada de desobedecer a Deus, ele acarretou e desenvolveu a sua natureza pecaminosa que tende para o mal, e assim, no decorrer de toda a história, Deus interveio na história humana para que a gente tivesse oportunidades. Então, lá em Gênesis, Adão e Eva pecaram, Deus interveio. Lá em Gênesis 3 já fala que sobre a serpente, que esta ferirá o calcanhar, mas tu vai ferir a cabeça. Já uma alusão, uma referência ao sacrifício de Jesus, que a morte seria vencida. Por mais que Jesus sofreria um dano no seu corpo, mas ele com a sua morte venceria todo o reino do mal, dando oportunidade de salvação. Então a própria salvação, a misericórdia, a vida são ações de Deus em nosso favor, e Ele reage às nossas atitudes também muitas vezes. Então essa questão que a gente vai ver, que realmente Deus reage a muitas coisas, e nós temos que entender esse princípio espiritual, né? Então, da mesma forma que tem o princípio e uma lei espiritual da semeadura e da colheita, existe a lei da ação e reação. Semeou na carne, como a própria Bíblia diz, lá em Gálatas, da carne vai colher corrupção. Quem semeia para o Espírito do Espírito, colherá vida eterna. Plantou laranja, vai colher laranja. Então são leis, até leis do mundo natural que se aplicam ao mundo espiritual. Então a primeira ação e reação na vida espiritual que a gente vai entender aqui é: o que você fizer aos homens será feito a você. Vamos entender isso aí melhor. Mateus 7,12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Então diz lá: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Já pensou se a gente cumprisse isso aqui, como as nossas relações sociais humanas seriam bem mais práticas, mais fáceis de vivenciarmos, de entendermos? Teria menos confusão, menos discórdias, menos brigas. Se a gente agisse com os outros como nós gostaríamos que agissem conosco, seria muito mais prático, não é? Mas muitas vezes nós não agimos com os outros baseado nos princípios, mas nós reagimos de acordo com aquilo que a gente recebe. E nós temos que ficar atentos a isso. Se a pessoa gritar com você, você tem uma escolha: ou reage ou age de acordo com o princípio. Só que é o seguinte: se você deixar para definir isso na hora, o que você vai fazer? Você vai agir ou vai reagir? Você vai reagir. Você vai esperar um momento para definir. Você tem que ter essa decisão antes. É igual a questão do próprio pecado. Se você sabe que em determinado pecado você tem uma fraqueza maior em determinada área, você já tem que ter um plano. Se quando aquela tentação aparecer, o que você vai fazer? Se for para deixar para definir na hora, vai cair.
Porque na hora você não tem condição de parar e analisar e pensar e ver o que vai fazer. Você já tem que estar com algo pronto para na hora que aquilo acontecer você já agir da forma correta. Então, como você quer que as pessoas estejam agindo com você, haja com elas. Ah, mas fulano não merece. Aqui nós não estamos falando de merecimento. Ignore a questão de quem merece, quem não merece, se fulano é gente boa, se não é gente boa, se ele é chato, se ele não é chato, se ele é educado, se ele não é educado. O que está em questão não é isso, é o que Deus quer que você faça. Mas fulano é chato, não tem problema. Ah, mas eu não gosto dele. Então aí é outro problema. Não tem essa questão, é o que tem que ser feito. Quer ser bem tratado? Trate bem. Ah, mas se ele não me tratar bem? Aí isso é problema dele. Você com Deus é uma coisa, o que o outro vai fazer não é sua, não é, o CPF é outro, você responde pelo seu CPF, o do outro é do outro. Ah, mas fulano agiu, não interessa o fulano, interessa você. A gente tem que parar de olhar para os outros e ficar justificando nossas más condutas nas más condutas dos outros. A gente que é pastor passa muito por isso. A gente precisa chamar a atenção de alguém, a gente faz todo, ô irmão, tá acontecendo isso, não é muito prudente. Ah, mas fulano está fazendo. Pera aí, fulano é o fulano, não estou falando com fulano, estou falando de você. A gente não fala assim, né? Dá vontade, fala assim, ô meu filho, vamos cuidar da sua vida, deixa a vida do outro lá, que depois não resolve a vida do outro. A vida é sua, eu estou aqui para falar da sua vida, não da vida do outro. A gente não fala assim. Não, mano, vamos focar numa outra coisa aqui, né? A gente quer sempre justificar as coisas. Isso vem lá de Adão e Eva. A gente fala isso sempre, que é um grande exemplo disso. Deus falou, não faz isso. Aí Adão e Eva vai e faz. Aí Deus fala, você comeu do fruto? Aí Adão, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai falar com a mulher, foi a serpente. Aí vai chegar na serpente, vai falar, o que você deu? A serpente, eu dei mesmo, era isso aí. Mas sincero, ele foi só a serpente, né? A sinceridade ali, porque não ficou tentando jogar a coisa para outra pessoa. Então, existem reações, existem ações. Então nós temos o compromisso na nossa vida espiritual, independente se a gente está num bom dia, ou num dia ruim, ou num ano difícil, ou num ano bom. Assim como eu quero que as pessoas me tratem, eu tenho que tratar elas. Ninguém gosta de ser maltratado. Coisa que a gente já viu muito dentro de igreja também, né? Fulano não me cumprimentou. Você já cumprimentou também a pessoa? A gente exige dos outros uma conduta que às vezes nem a gente tem, não faz sentido. É isso que Jesus está falando. Quer ser tratado de uma maneira? Trate as pessoas assim. Mas não tem um a mais. Faça isso. Se o outro não fizer de igual, problema dele. Ore por ele só. E naquelas orações, né? Com propósitos escusos, né? Deus, toque naquele coração, faça ele ser como eu. Não. Nesse tipo de oração, né? Olha que fala lá em Provérbios 15:1 também, sobre essa questão. Provérbios 15:1. Porque é o seguinte, isso aqui é o princípio certo. Agora, se a gente começar a ser ignorante com as pessoas, começar a ser mal educado com as pessoas, ser abusivo com as pessoas, começar a ser grosseiro, as pessoas normalmente por impulso vão reagir assim. Aí não adianta reclamar, todo mundo é grosso comigo, ninguém tem paciência comigo, o povo. Mas às vezes é um reflexo daquilo que você está fazendo com elas. Então não adianta a gente reclamar de certas coisas que nós mesmos geramos esse tipo de atitude. Provérbios 15:1. A resposta branda, mas e a palavra dura? Então é muito simples.
Palavra branda vai desviar o furor. Quando um não quer, dois não brigam. Um gritou, o outro acalmou, não tem para onde a coisa desenvolver. Agora, se um gritou, o outro quer mostrar que ele grita mais alto, aí pronto. Aí é o caos. Eclesiastes 10:4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. A turma que tem o pavio curto, né? Precisa aprender a decorar esse versículo, pôr numa cartolina na porta da geladeira. Olha que coisa interessante, né? Então, o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Sei quem tem chefe chato, né? Quem já teve um chefe chato na vida? Todo mundo já teve, né? Alguns ainda têm, não sei. Mas o chefe que é o governador começa na ofensa, não vai na pilha não, né? No nosso linguajar mais comum, não cai na pilha não. Porque, como diz aqui, o ânimo sereno vai acalmar grandes ofensas. Mas eu não tenho sangue de barata, então peço para Deus para te dar. Eu não levo desaforo para casa, então é bom arrumar um lugar na sua casa, um cômodo para pôr desaforo, porque vai ter que levar. Senão você não vai viver. Quem quer viver em guerra? Brigando com todo mundo. Daqui a pouco dá um AVC, infarta, morre, porque eu não levo desaforo para casa, tá? Vai levar os desaforos para o cemitério, porque não dura muito tempo quem vive desse jeito, né? Tá o tempo todo com o olho arregalado, sangue no olho, morreu, acabou. O que adianta? Agora aquele que aprende, consegue lidar com essas coisas, está gritando, deixa gritar. A vida não merece, né, gastar tempo com alimentar essa complicação. Deixar entrar muita coisa, entrar aqui, sair por aqui. Né? Como a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, julgai todas as coisas, retém o que é bom, só retém o que é bom. O que não é bom, entra aqui e deixa sair para cá. Ah, mas foi minha mãe que falou, minha mãe também fala muita coisa que às vezes não precisa, deixa entrar aqui e sai aqui. Ah, mas foi meu filho, deixa seu filho falar as coisas, deixa ele entrar aqui e sai aqui, retém o que é bom. Porque a gente é ser humano, a gente fala muita besteira que não precisa, muitas vezes, com quem não precisa. Ah, mas meu marido falou que a comida da mãe dele é boa e não fala que a minha é boa. Deixa pra lá. Às vezes você realmente não está cozinhando muito bem, é bom dar uma demorada. Não sei. É um caso a pensar, né? Mas ao invés de ficar trazendo aquilo como um problema, né? Vem umas receitas novas e faz, e joga na cara dele. Pronto, não é assim, né? Quando a esposa diz, eu pedi para ele trocar aquela lâmpada, tem 7 meses ele não trocou. Agora o marido da outra lá, na hora ele trocou. Troca com mais rápido, não leva 7 meses, leva 20 dias no máximo, mas troca, faz alguma coisa. E às vezes a gente vai deixando, né, essas coisas e a gente vai perdendo muito dos laços. Então, é uma lei, aquilo que as pessoas fazem a você, muitas vezes vai ser o que você vai receber. Então, que esse princípio de fazer o que tem que ser feito porque Deus manda e não porque a forma como seremos recebidos, isso não é o que importa é cumprir o que a palavra fala. Assim como você quer que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. Então, a forma como gostamos de ser tratados é assim que a gente vai agir com todos. Sem aquele não sei o que, não. Independente de qualquer coisa. É o que Jesus mandou. Mateus 7,12 foi Jesus que mandou. Então, se ele mandou, quando Judas estava indo com a turma para prender ele vira para Judas e fala, amigo, para que vieste? Chamou Judas de amigo.
Você ia chamar uma pessoa igual Judas de amigo? Jesus chamou. Então, é esse tipo de espiritualidade, de atitude e reação que a gente tem que ter. A reação bíblica das coisas, não a reação impetuosa da carne, que isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, como nós temos agido com os outros? O que nós temos recebido em troca? Então, essa é a primeira atitude. A segunda que a gente vai ver hoje: se não desenvolver seus talentos, você pode perdê-los. Uma reação, ação e reação. Mateus 25. Isso é algo muito sério. Mateus capítulo 25, versículos 24 a 28. Mateus 25, 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que se tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola dos talentos é muito interessante, né? Então, nessas três, se você ler desde o início a parábola, você sabe da história. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 5, outro recebeu 10. E o que recebeu 1 não desenvolveu o único talento que tinha recebido. Com medo, ele enterrou para devolver ao seu senhor quando ele voltasse. Os outros negociaram e ganharam o dobro daquilo. Foram prudentes, desenvolveram e tal. Mas era só 1 talento, não interessa, ganhasse mais 1. Tinha que desenvolver. E os talentos, a gente fala aqui, era uma questão de moeda, né? Aqui, nesse contexto. Era uma moeda, uma quantia que cada um recebeu e deveria negociar para que quando o senhor deles voltasse, eles devolvessem com os juros e com aquela oportunidade que foi dada a eles. Mas nós sabemos que a gente pode aplicar esse princípio em tudo na nossa vida. Princípio daquilo que a gente recebe, oportunidades, cargos, funções, responsabilidades, própria questão de quantia em dinheiro, a forma como a gente administra as coisas que Deus nos providencia, pode refletir isso, porque se a gente não desenvolver aquilo que Deus nos dá, a gente pode perder. E isso em tudo na vida, pode ser com valor em dinheiro, pode ser um emprego às vezes. A gente quer muito um bom emprego. Quem que não quer um bom emprego, que paga bem, que não se mata, né? Que não tem que trabalhar 18 horas por dia e que ganhe bem. A pessoa às vezes recebe aquilo e ela não desenvolve, não aproveita aquela oportunidade. Ela enterra aquela oportunidade. Aí aparece outra pessoa com mais vontade que ela, mostrando ao chefe que quer mais aquilo, ele tira aquilo e dá para o outro. Aí não adianta chorar, não adianta culpar Deus. Deus me deu e me tirou. Não, foi você que foi negligente. Porque essa pessoa aqui, nessa parábola, poderia falar: não, mas por que o senhor está fazendo isso? E o Senhor fala: você sabe que eu sou severo em certas coisas. Você, sabendo disso, deveria ter desenvolvido,
mas não fez. Então eu vou tirar essa sua oportunidade e dar naquele que tem 10. Ah, mas isso é injusto. Não. A oportunidade quem foi que deu? O dono da oportunidade tem direito de dar para quem ele quer. E para quem vai desenvolver. E às vezes a gente acha que a gente é insubstituível nas coisas. Não, se eu sair daqui, ninguém faz o que eu faço. Vai sonhando. Vai sonhando. A gente não é essa bolacha, a última bolacha do pacote, não. É, exatamente. A gente é sim substituível. Se a gente não está aproveitando a oportunidade que Deus deu, cuidado, porque às vezes a gente pode perder e essa oportunidade ser dada para outra. Às vezes eu falo isso com os jovens que querem namorar. O jovem tem uma ansiedade para namorar, né? Vocês que têm filhos aí na pré-adolescência, que o povo começa a ficar apavorado, namorar. E aí, uns começam a namorar. Aí fica naquela, né? Consegue uma boa oportunidade, né? Nessa peleja da vida. Só que aí, já que ele conseguiu, fala, agora consegui. Eu sou o tal, ninguém é melhor que eu. E não desenvolve, não investe, não cuida e vai. Daqui a pouco aparece uma outra pessoa com um pouco mais de interesse, vontade, disposição. Já que o outro não está cuidando, às vezes a pessoa fica, olha, então aqui parece que é mais interessante, hein? Está namorando, pode trocar, não pode? Quando está namorando, a troca é permitida. Depois que assina o papel lá, passa por nome, é outra história, né? Mas enquanto está ali, aí vai, quer saber? Não quero não. Foi bom quanto durou, fui. Aí vai para outro. E dá tudo certo. Eu tô falando, mas oh Deus, o Senhor fez, mas não cuidou. Oportunidade você teve, não desenvolveu. Tem gente que perde casamento por causa disso. O pastor falou que casou, acabou. Acabou de começar. Começou a minha luta. A luta é você que vai definir, né? Tem que lutar com você mesmo. E às vezes casamentos são perdidos porque a pessoa não desenvolve. Não aproveita a oportunidade que Deus deu. E perde. Não adianta culpar Deus, culpar não sei quem. Não desenvolveu. E assim são com tudo aquilo que são oportunidades que Deus providencia. Oportunidade no mercado de trabalho, oportunidade na vida. Teve um filho, aproveita a oportunidade de lidar com o filho conforme Deus quer. Aproveita, desenvolva isso. Então, com tudo na vida, a gente pode aplicar esse princípio. Pastor, sim. Esse versículo 27 aqui, eu acredito que se ele não dobrou o talento, mas tivesse feito esse investimento aí, a sentença poderia ser outra? Seria outra. Que ele próprio falou, porque assim, por mais que ele não... É como se ele fizesse o seguinte: eu não tenho talento para negociar, eu vou colocar no banco, o banco faz isso para mim, vai dar um lucro. Ele resolveu, ele desenvolveu, por mais que não foi ele. É até a própria sabedoria. Eu não tenho como resolver isso, mas eu vou pedir para outra pessoa fazer. É uma forma de cuidar. A gente obrigatoriamente não tem que saber de tudo, mas a gente tem que agir. A ação está em nossas mãos, a gente tem que agir. E ele próprio falou isso. Por que você não colocou então na mão de um banqueiro? A sua atitude era só essa. Fala para outra pessoa, resolve isso para mim que eu não sei. É um exemplo, poderia ser, a pessoa tem um carro, quer muito um carro na vida, aí Deus dá uma oportunidade dela ter um carro, mas ela não sabe mexer com mecânica. O carro começa a dar problema, ela não leva no mecânico. Mas eu não sei mexer.
Aí fala, não tem, então eu vou tomar esse carro de você e dar para outra pessoa. Pelo menos levar no mecânico para arrumar. Entendeu? É o mesmo princípio. Você não precisa saber resolver tudo, mas tome uma atitude que vai preservar aquela oportunidade. Leve para alguém que saiba resolver, que saiba desenvolver, que saiba multiplicar. Tome uma atitude. A questão é a falta de atitude. Ele, pelo medo do que a pessoa, o Senhor dele falaria, o medo paralisou ele. Então aquilo que eu falo, o medo, muitas vezes, ele pode te levar a um erro muito maior do que o próprio erro em si, porque você fica paralisado, e o medo, quando paralisa, você não age. Essa falta de ação traz muito mais consequências do que agir com o medo de dar errado. Então isso é uma questão que ele poderia fazer, né? Poderia ter levado para alguém e não fez. Ele não fez absolutamente nada. Concluiu que o melhor era enterrar o talento e devolver a mesma coisa que ele recebeu. Então, assim a gente tem que ficar atento com todas as coisas. Tudo que vem à nossa mão, que Deus permite que chegue à nossa mão, a gente deve desenvolver. Senão a gente pode perder essa oportunidade. Deus pode tirar ela e dar para outra pessoa, né? Então, é assim que é um princípio dessa ação e reação. Se eu não aproveitar as oportunidades, elas vão para outra pessoa. E outra coisa sobre oportunidades, elas não se repetem. Eu perdi essa chance, vou ter outra. Essa você não vai ter. Você pode ter outra parecida, mas essa não vai ter. As únicas chances que a gente tem, que a gente não pode cair em questão de oferta, é propaganda das Casas Bahia, do Magazine Luiza. Só hoje, compre hoje. Não, pode deixar para comprar depois, você vai conseguir. Tirando de loja de departamento, outras oportunidades você não tem de novo. Para comprar alguma coisa sempre acaba tendo, né? Mas tem certas oportunidades na vida, tanto que a Bíblia fala muitas vezes, né, que a gente deve aproveitar as oportunidades. Lá em Colossenses 4 fala sobre isso: aproveitai as oportunidades, porque elas são únicas, elas não se repetem. As oportunidades, elas vêm, as circunstâncias chegam, se a gente aproveita, ótimo, se não aproveita, não se repete. Pode ter uma outra oportunidade, mas aquela se passa e não volta. Então tudo que chega às nossas mãos, a gente tem que desenvolver. Um grande exemplo disso, o caso de José do Egito, né? Foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e por onde ele passou, ele fez o melhor, desenvolveu todas as oportunidades que ele recebeu. E por onde ele passava, por pior que fosse a função, ele fazia o melhor, e ele era reconhecido por isso, e era dado mais oportunidades. Ou seja, o talento, ele recebeu um talento, foi carcereiro da prisão, mas ele foi o melhor carcereiro que podia ser. Ele pegou um talento, desenvolveu. O problema é que a gente só dá importância para coisas grandes, as pequenas a gente não dá importância. E o segredo muitas vezes é como nós lidamos com as pequenas coisas. Lembra que também a Bíblia diz: se for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Dê atenção às pequenas oportunidades, porque pode ser elas o trampolim para as grandes. Um talento que você recebe hoje, se for bem desenvolvido, pode ser essa oportunidade que vai te dar a nova oportunidade de receber 5 talentos. E a intensidade de ação tem que ser a mesma, como você lida com 1, quando você lida com 5. E eu lembro quando eu fiquei muito tempo fora do mercado de trabalho, eu entrei para o ministério em 2003, e em 2012, nesse meio tempo eu vivi só da obra, e um belo dia eu precisei voltar para o mercado, tinha perdido a experiência e tudo, e
que eu ia fazer, né? A gente tem que voltar para os subempregos. Aí eu conseguia muito custo um emprego de caixa de farmácia, mexer com o dinheiro dos outros. No meu primeiro dia eu paguei R$50 para trabalhar porque eu dei um troco errado. No meu primeiro dia. Aí você pensa assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? O que é a vida? O que eu fui arrumar dessa vida? Primeiro dia. E não vai dar certo isso, né? Não vou aguentar isso não. Mas, não, calma, um dia de cada vez. Um dia você paga. Deus vai continuar ajudando, e vamos que vamos. E teve às vezes que tem aquelas famosas quebra de caixa, né? Que aí você, ao invés de você perder, você ganha. Eu não sei nem te explicar como é que era esse negócio. Eu sei que por algum motivo lá, em determinados momentos, a gente ganhava um pouco mais. Não sei nem porquê, mas se chamava quebra de caixa e ganhava, ficava tudo feliz, né? Oh, coisa boa, não estava esperando. E assim foi, e até que outras oportunidades vieram. Então aí eu tive uma oportunidade de um caixa de uma farmácia pequena e consegui depois ser outra coisa. Arrumei um emprego num outro lugar, depois fui para outro, até que foi um emprego que eu tive que eu mais gostei, que foi técnico de informática do Senac, de 3 unidades do Senac em Barbacena. Era chique, né? Mas eu tinha que ter sido fiel naquele pouco. Se eu desprezasse os começos humildes, mas começo humilde, você já estava com mais de 30 anos, né? Independente de idade, a vida é assim. Às vezes, como a irmã Josi falou, as circunstâncias, se perecer, pereci. Vamos começar de novo. Mas não é agradável. Não, ninguém está falando que se é ou não é agradável, é o que tem que ser feito. E vamos começando, e vai. Ação, reação. Se eu tivesse desistido naquele primeiro troco errado que eu dei, e não foi o primeiro não, foram vários que deu. O pior, quando eu dava troco errado, teve uma vez que eu dei um troco muito errado. Correria, desorientação. Deu um troco errado, a pessoa viu que eu dei o troco errado. Eu agradeci, ela olhou para mim com o troco errado a mais. Muito obrigado você. E foi embora, me deixou no prejuízo. Eu acho que é. Eu lembro disso, né? Aquela vontade assim, Deus faz queima, né? Um dia, cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus, e ela se acerta com Deus lá. Eu fiquei no prejuízo, mas depois Deus atuou, e a vida seguiu, né? Então, se eu não desenvolver os talentos, eu posso perder. Então, o que está chegando na sua mão hoje, seja de pequenas coisas ou de grandes coisas, desenvolva. Faça o melhor que puder. Lembra que a Bíblia também diz: tudo que você fizer, faça para Deus, não como se fosse para homens. Honre a Deus com tudo que te chegue às mãos para fazer, para ser feito. Então, um trabalho simples é simples. Honre a Deus, faça o melhor que puder. Faça o melhor que puder nas simples atitudes. Faça o melhor que puder nas suas atitudes no seu trabalho. Faça o melhor que puder nas suas atitudes dentro de casa. Faça o melhor que puder nas atitudes em relação às pessoas que convivem com você todo dia. Faça o melhor que puder. Não faça por causa das pessoas, faça por causa de Deus. Fazendo para Deus, você vai, de certa forma, beneficiar as pessoas. Quando é para pessoas que nós temos maior afinidade, é mais fácil. A gente faz para Deus e para as pessoas, mas tem algumas pessoas que a gente não tem tanta afinidade. A gente tem um pouco mais de má vontade de fazer as coisas, né? Mas faz para Deus. Quem sabe ela trabalha no seu coração. A gente, independente se a gente está gostando ou não está das pessoas, a gente começa a ser mais sensível, mais receptivo e ser mais proativo em favor daqueles que não nos cativam a atenção, o amor, a disposição, a afinidade, né? Até o ponto que a gente consiga, como Jesus, chamar um traidor de amigo, né?
Não sei se a gente consegue chegar nesse nível, mas o padrão é esse. O nosso padrão é alto. Nós não nos nivelamos pelo padrão mais baixo, mas pelo mais alto. Porque o mais longe que a gente conseguir chegar, melhor. Né? Então, ação e reação. O que você fizer aos homens será feito a você. Se não desenvolver seus talentos, você pode perdê-los. Talvez você teria até histórias para falar de coisas que você perdeu, de coisas porque você não desenvolveu certas chances, oportunidades, mas que isso fique no seu passado, que daqui para frente você vai ter uma atitude diferente. Amém?